Quando eu brigo com o partido do Bivar, é que eu tô com medo. Quando eu minto que não vou me reeleger, é porque eu me apego. Eu tenho medo de pegar um laranjão e confessar que eu ferrei com a eleição. Mas eu já posso imaginar o que vai ser de mim se o Frota vazar um dia. Sou cavalgadura quando bate desespero. Vou negando as evidências, disfarçando as aparências. Só sei viver fingindo pra enganar o gado em mais uma eleição. Não tem nenhum ano cheio de mentiras, rodeado de pelegos que aplaudem quase tudo. Dizem que esse é meu jeito, se eu abandono esse partido, quero ver sobreviver sem mim. Não quero nem saber qual é o fim. Minha voz é verdade. Só verdade. Só fica quem concorda com Jair. Provar a fraude. Agora é tarde. Eu sei que a base torce pra eu cair. Que sincronia. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. Desculpem a minha voz, ouvintes, e hoje eu queria dizer que eu estou de terno. E aqui comigo hoje temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Salve, salve, bom momento a você, ouvinte, e viva o Partido Comunista Chinês. 70 anos da Revolução. Ah, tá, pensei que fosse já por conta da lista de comunistas, mas vamos lá, vamos seguir aqui, continuando a apresentação, eu vou chamar ela, Alana de Oliveira. Tudo bem, Alana? Olá, hoje tá tudo mais ou menos, normalmente falo que tá mal, mas a gente tá com uma presença ilustre aqui, então deu uma melhorada considerável no meu humor. Então, hoje já tá um pouco melhor, então estamos aí. Maravilha, e falando em bom humor, eu vou chamar ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá tudo bem, mas eu tô melhor que você, assim, cara. Eu já consegui superar a doença que o Brasil me traz, então hoje eu já tô com a minha imunidade um pouco lá em cima, tá menos pior do que nos outros dias. Que bom. Tá com a imunidade de tucano já? Quase nada me atinge, nada me derruba. Bom, e vamos aqui terminar a apresentação da nossa bancada de hoje. Os ouvintes já sabem, foi muito anunciado no Twitter, um post nunca teve tantas curtidas, RTs e tanta gente feliz nos comentários. Temos a honra de receber aqui hoje ela que é socióloga, autora, pesquisadora, professora, youtuber, militante, palestrante, ecossocialista. Estou falando dela, Sabrina Fernandes. Sabrina, por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Seja muito bem-vinda. Eu vou só ouvindo essa lista aí, assim, ela que é isso, só não é cantora, já deu pra ver pelo começo. Meu Deus, eu não lembrava a melodia de Evidências. Então, assim, é um caso muito sério, muito grave. Tô super feliz de estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou Sabrina Fernandes, eu tenho um canal de YouTube chamado Tese 11, e eu falo coisas assim no Twitter, aí eu sou chamada de radicalista, extremista, essas coisas por aí. Maravilha, Sabrina. Desde já, desculpa qualquer coisa e muito obrigado aí por ter aceitado participar dessa loucura aqui que é o Midcast Política. Bom, pagar um mico junto, né? Nem esperava. Aqui é fã, assim, cara. Já tô dizendo aqui que a gente aqui em casa, a Alana e eu, a gente tá com o livro já aqui preparado pro autógrafo digital. A gente tá na metade, não concluiu aqui, mas pegamos na pré-venda, estamos aqui preparados para o autógrafo digital já, é todo mundo meio fã. Uma nova tecnologia. Interessante, o autógrafo digital.
Não, mas, gente, eu já fiz isso, inclusive. Ai, eu não posso nem anunciar, porque eu tô com medo de que eu vou levar a bronca da assessoria no e-mail. Mas já aconteceu de eu, tipo, escrever o autógrafo, tirar uma foto e mandar pra pessoa. Mas, assim, acho que eu não deveria ter anunciado isso. Pode deixar que depois eu corto isso, se for o caso. Pois é, eu acho que foi uma péssima ideia anunciar isso. De repente, no e-mail. A audiência fica só paciente autógrafo. Ai. Bom, Sabrina, não só o Rodrigo e a Alana são fãs, o Diego e eu também, mas os ouvintes também no Midcast, assim, foi um alvoroço quando a gente anunciou que você ia participar aqui. Inclusive, eu tuitei agora há pouco aqui, as pessoas estão falando, sou apaixonado por essa mulher, um momento histórico aqui para o podcast, então vai ser realmente um episódio que os ouvintes com certeza vão gostar demais. Mas eu preciso aqui seguir o nosso praxe, né, que é deixar todo mundo alinhado e dizer que estamos gravando aqui diretamente do dia 9 de outubro de 2019, que é o dia palíndromo, né, que você se vê a data ao contrário, ela também funciona, né? Muito relevante para a pauta de hoje. Exatamente. Aqui tem informação, né, cara? Bom, hoje novamente vamos ter aqui os nossos tradicionais blocos, né, que é com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, o bloco Pega Fogo Cabaré, a parte que todo mundo acha chato, e vamos ter aqui um momento especial aqui hoje também, além de também ter talvez os momentos Carluxo e Panúzio, mas antes precisamos aqui mandar os nossos alôs, salves e beijos semanais, né, a lista tá um pouquinho grande hoje. Eu gostaria de começar pelo Ian Ariel, que mandou um alô pra gente lá no Twitter, no @podcastmid, e ele também pediu para mandar um abraço pro Gabriel Gomes, que foi o amigo dele que indicou o Midcast para ele. Um abraço aí também, Gabriel. Eu queria também mandar um abraço para Mata Atlântica, que foi um pedido do André Luiz Waslavic, que foi um cara que... E aí, só rapidinho, pra você que tá falando, pode desmatar a Amazônia que ela volta, a Mata Atlântica voltou pra porra, né? Voltou, tá inteirinha aí, ô filho da puta. Cara, eu só pensei que agora que o pessoal do Vira Casacas manda salves pra bichos, a gente acabou de mandar salve pra todo um conjunto de fauna e flora, pra todo um ecossistema. Exato. Olha aí. Tá bem ecossocialista esse episódio já, olha só. Exatamente, cara. Mas quem tem aí na lista, Diego? Um abraço pro Fávio Miliano. E aí o João Arthur pediu o nosso também já tradicional beijo coletivo em 3, 2, 1 e... Rodrigo, mas quem tem na lista aí, cara? Cara, a Val tá tudo bem, um abraço super especial pra ela, até porque ela já residiu no nosso país aqui, que é Cariacica. Já foi uma residente de Cariacica, a Alana é de lá da região, pode defender muito melhor a cidade. Sim, defendo Cariacica. Cariacica com muito orgulho, meu país. Um beijo para o pessoal de Cariacica. Ela também é uma sobrevivente de Bangu. Agora vai ter a grande Cariacica, né? Ela também é uma sobrevivente de Bangu e agora tá lá em Maringá, assim. Então um forte abraço aí pra Val, tá tudo bem. Maravilha. Alana, tem mais quem aí na lista também? O Wagner Alencar, que pediu a Anitta. Ele pediu Não, ele quer que a gente peça a Anitta, igual foi no Rock in Rio, né? Que o público pediu. Ok. É a piada da Titi Miller lá, que ela falou que o pessoal tava pedindo a Anitta e, na verdade, o público tava gritando: ei, Bolsonaro, vai tomar caju, entendeu? Inclusive, cara, a impossibilidade do Vitor falar palavrão, cara, é uma coisa muito fofa. Ele não fala palavrão. Mas, gente, é assim, que nem no seriado The Good Place, que não pode falar palavrão. Já viu esse seriado? É exatamente isso. Foi exatamente dessa maneira que eu pensei, estamos no falso céu nesse exato momento. Acabei de dar um spoiler. É porque tem uma ouvinte nossa que escuta com a filha dela de 9 anos. Aí a gente dá uma maneirada às vezes. Entendeu? Só contar com muita raiva. Eu faço isso no YouTube também, porque no YouTube o pessoal passa nas escolas, mas nos podcasts eu falo merda mesmo. Não, aqui desculpa, ouvinte de 9 anos. Mas aqui tá liberado. Palavrão no começo, aí quando a criança dorme lá pelo meio, aí a gente já começa a falar palavrão no final tranquilamente. Mas quem tem aí, Alana? Tem mais nome aí na lista? O Arnaldo de Castro, do História Oral Podcast.
Então, um beijo pro Arnaldo. Exatamente. Temos aqui um abraço coletivo pro Adrian Lemos, que está sempre aqui interagindo com a gente. A Tabata Bowler, ela pediu não só um salve, mas também um beijo e um abraço nosso aqui. Tá virando competição isso? Tá virando competição. E aí o próximo nome eu queria deixar aqui, vou ser abusado, vou pedir pra Sabrina ler aqui, porque a pessoa que falou, pediu esse alô, é muito fã dela. Então, Sabrina, quem mais tem na nossa lista dessa semana? Um beijo pro Leandro Melo, que também falou viva o veganismo, então eu tô assinando embaixo. Maravilha. E tem também aqui um salve para Priscila Aires, que também toda semana tá por aqui. Então, fechada aqui a nossa lista de alôs e salves, eu vou só lembrar que o PicPay, quem quiser ajudar o Midcast, pode colaborar com a gente no nosso plano de R$2 mensais lá no PicPay. É só baixar o aplicativo, procura por Midcast e assina lá o nosso plano. Você vai estar ajudando bastante a gente aqui. Diego, o que a gente pode fazer com R$2, cara? Cara, além de R$2 dá pra você comprar uma balinha de cupuaçu. Olha aí, hein? Bela dica essa dessa semana, hein? Então aí, ouvinte, você pode com R$2 tanto comprar uma balinha de cupuaçu, como também ajudar o Midcast, beleza? Então, sem mais delongas, vamos agora para a atualização da lista de comunistas. Bom, começando aqui a nossa atualização da lista, temos aqui um nome que, mais uma vez, eu fui surpreendido toda semana, cara, eu não canso disso. E aí eu queria pedir a ajuda da nossa ilustre convidada aqui, que é a Sabrina, para saber, assim, Sabrina, a Fiesp, por exibir a bandeira da China, né, em homenagem aos 70 anos da Revolução Comunista, lá naquele prédio onde os bolsominions cansam de fazer protestos e pedir o fechamento da STF, coisas do tipo, é justa a entrada da Fiesp aqui na lista de comunistas? A Fiesp colocar a bandeira da China ali é justamente para provar que a Fiesp é capitalista, né? Esse que é o rolê, é capitalista e oportunista. Então, o pessoal meio que ficou um pouco emocionado, né? Depois que viu toda a projeção, uau, até a Fiesp, mas não é por capitalismo, porque a China é um parceiro comercial muito importante do Brasil, né? Então, não por acaso, a federação vai estar muito interessada em estar agradando, né, para a Federação das Indústrias, vai tentar agradar o máximo possível, e isso aconteceu em vários lugares do mundo, na real, né? Um monte de gente que não está nem um pouco preocupada com a questão do legado da Revolução, do legado comunista, do legado da construção, e mesmo com todas as dificuldades que tem na China, mas mesmo assim, essa galera tá afim, porque essa galera tá afim de dólares. É isso. Perfeito. É muito simples. É muito simples. Gente, Cátia Abreu tá ligando o quê? Cátia Abreu tá ligando o quê pra Revolução Chinesa? Coisa nenhuma, mas ela quer vender commodity. Tem dó. Ó, tem um nome, já que isso foi negado, tem um nome que o patrão, que o Vitor colocou dentro do grupo, na lista de comunistas, mas ele retirou aqui para não passar vergonha. Eu quero tornar esse nome novamente, porque Fernando Collor estava aqui na lista de comunistas por ter votado contra a reforma da Previdência. Que mentira! Fake news isso aí, hein? Eu nunca votaria Fernando Collor. Quer dizer, nunca diga nunca. Mas Fernando Collor eu não votei, não. Eu votei outro nome que foi vetado. Mas o Diego, o Rodrigo e a Alana, vocês querem comentar alguma coisa aí sobre a questão da Fiesp na lista de comunistas? Aliás, a gente vai aceitar o nome da Fiesp aqui ou vai ser rejeitado? A Sabrina já não acabou de explicar que não entra, rapaz. Mas essa lista de comunistas dos bolsominions, entendeu? A gente tem que tentar ver na visão deles. É por isso que a gente tem essa lista aqui. E no Cara, eu já sou contra, porque eu acho que tá ficando muito fácil entrar nessa lista de comunistas. Eu acho que tá ficando desagradável. A gente tá dividindo já o espaço, o comunistão, com muita gente desagradável. A gente tem que começar a dar mais crivo, não permitir que todo mundo entre, não, mesmo que seja pela visão dos bolsominions. Eles não podem começar a jogar qualquer pessoa pro lado de cá, não, porque a coisa fica ruim, cara. Isso aí você já tinha reclamado no episódio anterior, né, cara? Acho que a gente precisa realmente rever esse ponto aqui no episódio. Eu só aceito se a gente abrir a lista do Gulag Canavieiro. Aí eu aceito, porque a gente pode trazer esse pessoal pro lado de cá que tem espaço pra eles. Bom, então acho que a gente pode fechar por aqui, né? Depois dessa
explicação da Sabrina aqui do porquê a Fiesp colocou lá a bandeira da China no seu prédio. Fechamos aqui a lista de comunistas, né? E não teremos o selo Fabiano Contarato de Fada Sensata, né? Essa semana, porque nós teremos aqui, em homenagem à presença da Sabrina, o Momento Sabrina Fernandes aqui no Midcast. Bom, Sabrina, no tweet que eu fiz lá no perfil do Midcast, eu pedi para os ouvintes, né, se eles quisessem mandar algumas perguntas para você, já que você estaria aqui no episódio de hoje. E eu queria começar aqui pela pergunta do Denis Almeida, né, que na verdade ele pediu que você comentasse o uso indiscriminado que o atual desgoverno está fazendo do crime ambiental com óleo que está rolando nas praias nordestinas, né? Para quem não viu, vai ter link aqui na descrição do episódio, mas ele pediu para que você comentasse como é que está sendo a reação do governo, como é que está sendo o trabalho em relação a esse crime que ocorreu no Nordeste. Então, o rolê das manchas de óleo, né, do óleo do vazamento, a Petrobras fez testes e concluiu que não é óleo, não é petróleo brasileiro, não é de exploração direta brasileira. Então, deve ser alguma exploração ao redor, pode até mesmo ser Venezuela, na real. Então, eles vão continuar fazendo testes em relação, teve até essa especulação sobre se é da Venezuela ou não, mas, para mim, isso comprova uma coisa que eu estou sempre falando, né? A pauta ecológica, ela não é uma pauta que conhece fronteiras. Ela não conhece fronteiras, então não tem como a gente ficar tratando de uma maneira localista. O que acontece no Brasil vai impactar o resto da América Latina, que quando a gente olha para o ecossistema global vai impactar a galera que está lá na Indonésia. Então a gente tem que deixar isso muito claro. A questão é que, como não é algo relacionado diretamente ao extrativismo brasileiro, o governo realmente não está dando muita bola para isso. Inclusive, eu acho que está tendo um certo abafamento nesse sentido. E o que é preocupante é quais são as medidas para realmente resolver o problema, né? Porque se na Amazônia, sendo um problema nosso, as medidas estavam sendo insuficientes, no caso atual, mesmo o problema não sendo nosso, a gente tem que tomar medidas concretas em relação a isso. E assim, o Nordeste inteiro, né? É um negócio muito louco. Eu acho que só não chegou na Bahia, mas assim, lá pra cima, ainda, chegando no Norte, ainda. Então, assim, tem concentrações muito altas e, cara, tartarugas, então assim, a fauna está sofrendo muito nesse sentido, inclusive espécies, né, que a gente está sempre tentando proteger. Então, mais uma vez, esse governo totalmente inapto para lidar com qualquer tipo de ecocídio, que é o que está acontecendo nesse sentido também. Só para atualizar aqui, pela última notícia que eu vi, as manchas elas apareceram em maior ou menor grau até o momento em mais de 130 praias espalhadas por todos os estados do Nordeste. É inacreditável. Eu tava até vendo uma reportagem também no G1, né, da oceanógrafa Maria Cristina Araújo, dizendo que nunca foi visto no Brasil um desastre de tal magnitude, né, e que afetasse uma área tão extensa como essa. Pelo menos 2.000 quilômetros já afetados por conta dessa mancha de óleo aí, cara. Realmente. Eu só queria fazer um comentário rapidinho também. Primeiro é para explicar rapidinho que, baseado na composição do petróleo, você consegue dizer de onde ele foi extraído. Caso alguém esteja se perguntando, como é que sabe que é da Venezuela? Baseado na composição do petróleo, você sabe dizer. E eu vi uma entrevista de acho que é uma mulher do IBAMA, do ICMBio, falando que tem muita gente que, tipo, o procedimento correto seria, se você tem um navio petroleiro que está sujo com um tipo de petróleo e não quer misturar com outro, seria tipo, você levar ele no porto e fazer uma lavagem, um descarte correto, só que isso é caro, então as pessoas abrem a compota no meio do mar mesmo e foda-se, deixa lá, e aí segue pro seu destino, né? Então possivelmente é isso que tem acontecido. O que é inacreditável, né, cara? Bizarro demais. A Sabrina até comentou, né, que não adianta fazer local. Eu lembro que, acho que foi o Mário Sérgio Conte que perguntou para você na entrevista da Globo News, né, Sabrina? Quando você fala nessa questão, né, de revolucionar os meios de consumo, né, e também de proteção dos ecossistemas, aí ele fala, mas não é uma coisa meio utópica só pensar
em fazer aqui, aí você fala, não, tem que ser uma coisa realmente mundial, né? Foi mais ou menos nessa linha, né? E assim, tem uma tentação muito forte da gente olhar para tudo que acontece e pensar Bolsonaro, 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 mas Bolsonaro é um sintoma do que está rolando. A gente tem que ver que destruição ambiental no Brasil não começou nesse governo, de forma alguma. Basta olhar para Belo Monte. E agora tem todo... Eu estava acompanhando, participei de um seminário semana passada lá em Joinville, e aí o Fábio Oliveira, que é um companheiro vegano, antiespecista também, estava apresentando algumas coisas sobre o Xingu e a questão do hidrograma de consenso que está rolando em relação a Belo Monte, que vai terminar de matar o rio e todos os peixes na região. Isso vai afetar bastante a vida dos povos indígenas ali na região, mas Belo Monte, foi quem? Foi Dilma. Então, e o negócio interessante, eu fiz uma entrevista, eu entrevistei a Sônia Guajajara um tempo atrás, e vai sair vai ir lá, e os spoilers, né, já que eu comecei, lá vai sair na edição agora impressa da revista Jacobin Brasil, essa entrevista. E aí ela fala, nossa, a gente conseguiu derrotar Belo Monte na época da ditadura, e depois sob o PT a gente não conseguiu. Algo para pensar, né? Algo para se refletir. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos seguir aqui para a próxima pergunta, que é uma pergunta e também um elogio de um fã, que é o Davi Ferreira, né, que ele parabeniza você pelo excelente trabalho com Tese 11, por botar a cara para lutar de verdade pelo que você acredita. E aí ele perguntou como que é possível se mobilizar politicamente num ambiente pequeno como no município, né, sabendo que os municípios tendem a serem comandados por velhos caciques que não possuem veia política e ideológica formada e tudo mais, né, e como montar projetos de base, apresentar essa ideia de esquerda radical para o cidadão médio, para dessa forma poder construir uma base política no âmbito municipal, né? Nossa, a gente tem o quê? Quantas horas? Porque, na verdade, essa pergunta é como se organizar politicamente. Ela é bastante complexa e vai depender muito da conjuntura local, de como se faz. Projetos com escolas são sempre uma boa pedida nesses espaços, tem sempre professores dispostos a fazer projetos relacionados, por exemplo, à educação ambiental, coisas sobre o que está acontecendo no seu município, como que a comunidade pode se engajar, projetos relacionados à soberania alimentar, trazendo maior contato com as feiras dos produtores locais, hortas comunitárias. A gente pode estar sempre também fazendo questão de fazer projetos mesmo de formação política, que não são necessariamente, comprem o jornal da minha organização, né? O pessoal às vezes pensa que só tem essa opção, mas a gente fez aqui no DF a Banquinha pela Democracia, a galera do coletivo continua tocando, e são oportunidades, por exemplo, olha, estão falando para você que é necessário ter a reforma da Previdência, vamos entender exatamente o que é isso, o que está acontecendo. Isso é forma de estar conversando com as pessoas no dia a dia. Eu acho que aconteceu muito com esse período dessa polarização em torno do Bolsonaro, que o pessoal esqueceu que conversar de política, na verdade, é sobre conversar o que acontece no seu cotidiano. São coisas que te afetam todos os dias. Eu fazia umas oficinas um tempo atrás nas ocupações do MTST, que era sobre direito à cidade, e a gente começava conversando sobre quanto tempo você demora para chegar no trabalho. E o que acontece no ônibus, e tem linha suficiente, quanto tempo você tem que andar para chegar até o ônibus. E a gente ia falando disso, aí de repente, quanto tempo você demora para chegar numa unidade básica de saúde, e aí você fica quanto tempo na fila do SUS. E aí a gente foi falando de tempo, e eu fui relacionando tempo com direito à cidade e o processo de centro-periferização das cidades. Então é algo que a gente vai fazendo com pedagogia crítica, conversando sobre o dia a dia das pessoas, não é tão difícil assim. Maravilha, excelente. Davi, espero que a sementinha tenha sido plantada aí. Eu queria dar uma indicação rapidinho, é o episódio 27 do podcast do Rio que Tudo Arrasta com a Sabrina também, que ela chega a comentar essa pauta, né, de organizar em lugares pequenos, e o podcast foi lindo, inclusive parabéns, Sabrina, eu tava ouvindo e aplaudindo com os pés, porque com a mão eu tava trabalhando. Gente, aquele podcast, eu acho que de todos os podcasts que eu já gravei foi o que eu mais falei, porque, cara, praxis, amo o conceito, eu adoro falar disso, e tem a ver com tudo, absolutamente tudo que eu defendo, então foi bem legal gravar mesmo. Show de bola. Vamos aqui para a próxima pergunta, que é a do Luiz Guilherme. Ele primeiro perguntou se você gosta de K-pop e se comunista pode gostar de K-pop. Cara, então tá, vamos abrir o armário aqui, né? Eu não sei de nada de K-pop hoje, mas quando eu morava no Canadá eu ouvia. Eu tinha muito amigo coreano.
Eu cresci no Canadá, eu já tinha 18 anos quando eu mudei pra lá, mas enfim, eu cresci como pessoa. E aí era uma comunidade, assim, muito diversa, muito de imigrantes mesmo. Era brasileiro, equatoriano, venezuelano, Bahamas, Índia, Costa Rica, Belize, Jamaica, Coreia do Sul, Japão, gente da Austrália, tipo, tudo quanto é lugar. E aí, baseado nisso, a gente acaba tendo muito contato, né, com a cultura dos lugares e tudo mais. Inclusive, a minha comida favorita é bibimbap, que é um prato coreano, a versão vegana. E aí eu ouvia, mas assim, eu nem sei o que foi feito dessas bandinhas que eu ouvia. Uma chamava Big Bang, e de vez em quando eles gravavam em japonês também, mas faço ideia mais, assim, totalmente me perdi. Inclusive, eu fiquei muito chocada um tempo atrás, há não sei quantos meses, porque eu vou para São Paulo com muita frequência, mas teve uma ida minha para São Paulo no último período, que aí a gente ficou preso no trânsito. E o que tá acontecendo, né? Trânsito tá, tipo, de noite, nesse horário? Não, era fila pro show de K-pop num estádio gigantesco de uma banda de K-pop que eu nunca ouvi falar na vida. Eu falei, caraca, o que está acontecendo? Então, assim, eu não fazia ideia de que estava tão popular assim. Eu não vou escrever uma teoria sobre isso. Eu não estudo, eu não manjo nada dessas coisas, assim. Reconheço que tem toda uma análise marxista sobre arte, mas aí eu passo para os especialistas, porque eu não manjo muito dessa perspectiva. Escola de Frankfurt mesmo, eu foquei em Marcuse, não foi em Adorno, então eu sou meio perdida nesse rolê. Mas se comunista pode gostar de K-pop, eu não sei. Assim, o comunista que gosta de K-pop, primeiro, tá entendendo as letras, tá entendendo o que tá acontecendo, ou é só o barulho? Porque para mim era isso. Eu aprendi que eu te amo em coreano era Saranhae. Era isso, acabou. Não sabia mais nada. Então, acho que fases, né? Fazer o quê? Eu acho que o grupo que você comentou aí em São Paulo devia ser aquele BTS, né? Que é o que tá sempre nos trend tópicos do Twitter. BDS é a campanha de boicote, desinvestimento e sanção da Palestina. Não. BDS. É BTS, T de tatu. Eu estou realmente muito, muito perdida. Eu não faço ideia. Não é DBSK? Não, é B de bola, T de tatu e S de sapo. É o nome da banda. Por que são todos siglas, assim? Sei lá, cara. Ah, não! Olha, porque eu acabei de jogar aqui no Google. Tem um que é DBSK, mas também chama TVXQ. Nossa não senhora. Sei o que... Por que a mesma banda tem... Então, eu vou entrar nesse lugar, porque eu tenho lugar de fala nisso, porque eu já fui muito fã de K-pop. Que bom que temos uma especialista bem aqui, que bom. Olha, mas isso foi, tipo, há 10 anos, e a minha banda favorita era justamente essa, o DBSK, e eles realmente têm 2 nomes, eu acho que porque é um nome mais usado na Coreia e o outro era usado no Japão, porque eles também tinham músicas em japonês. E esse, eu já ouvia Big Bang também, era uma que eu ouvia bastante. E essa que estourou agora é o BTS, que assim, eu já é nova, eu já não acompanho mais, mas que virou um fenômeno mundial, assim. Aí virou uma coisa absurda. Mas agora eu sou totalmente por fora disso. Caramba, maravilhoso. Gente. Que belo plot twist, hein? A Alana curtia K-pop. Tem um rolê disso aí que eu lembro quando eu estava fazendo meu doutorado, tinha uma pesquisadora que estava fazendo doutorado em antropologia e ela estava estudando justamente K-pop e cirurgia plástica. E aí eu entendi, assim, realmente o que estava rolando, porque eram uns negócios muito loucos. Ela foi mostrando fotos de antes e depois dos artistas, né? Homens e mulheres envolvidos nisso, e o pessoal, tipo, serrando partes do corpo e tudo mais. Nossa. Eu achei... Foi na época que estourou aquele lá Gangnam Style, que aquele lá parece que a música é sobre uma ostentação bem capitalista da Coreia do Sul, né? Caramba. Eu juro que eu já tive a ideia de fazer um midcast aqui sobre K-pop, mas eu nunca achei que a gente fosse falar de K-pop no midcast política, cara. Sempre surpreendendo aqui.
Pois é, mas a Alana tá aí pra gravar um podcast inteiro sobre Exato, isso agora, fiquei sabendo disso agora, cara. Vamos agendar isso aí, Alana. Vou chamar pessoas que ainda estão mais por dentro das coisas atuais. Só pra falar das coisas antigas, e tudo bem. Maravilha. Bom, Sabrina, a última pergunta aqui que eu separei pra gente nesse momento foi do John Silver, que ele pergunta pra você, né, se você consegue explicar o atual papel de pamonha, ele usou esse termo, tá, ouvinte? Que o Brasil está fazendo enquanto há manifestações gigantescas em toda a América do Sul, né? E ele diz que vê esses países todos se mobilizando e a gente aqui assistindo o espetáculo do fim. Então o rolê, assim, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é o Equador, né? Que fez Lenin Moreno, que é a pior homenagem a um socialista que pode ser feito, né? Lenin Moreno, o grande defensor da austeridade da FMI, que fez um estelionato eleitoral no Equador, fugir para o litoral, morrendo de medo das manifestações que estão explodindo no país inteiro. E aí, aqui no Brasil, as coisas continuam assim. Inclusive, o meu companheiro Thiago fez vários stories no Instagram dele. Então, quem quiser acompanhar lá no Thiago Ávila Brasil, lá no Instagram, explicando todo o rolê do Equador. Mas o que eu posso mencionar é o seguinte: estamos numa situação de consciência popular muito diferente. Eu não falo nem consciência de classe, mas eu falo consciência popular mesmo, muito diferente. O Brasil elegeu o Bolsonaro, e aí um monte de gente fala, não é verdade, porque fake news, porque proporcionalidade, blá, blá, blá. Gente, foi eleito, é isso. E ele foi eleito mesmo na base de fake news, mas manipulando um senso comum que já era favorável, porque o conservadorismo está muito forte realmente na nossa população, e o antipetismo gerou um certo apreço mesmo, muito contraditório a medidas econômicas que são anti-classe trabalhadora, mas dentro da classe trabalhadora. Então, isso é um fruto de despolitização. E aí, o Bolsonaro foi eleito dessa forma. Já no Equador, a galera elegeu o Lenin Moreno na expectativa que ele fosse o herdeiro do Rafael Correa, que é um governo de esquerda moderada, mas que conseguiu, mesmo com suas contradições de ter mantido o capitalismo firme e tudo mais, conseguiu trazer alguns benefícios ali na região, outras contradições, inclusive na pauta ambiental, né, trazem bem viver para o constitucionalismo, mas depois lá no Yasuni, toda a questão da exploração do petróleo, vários problemas, mas estava melhorando a situação do Equador. O Equador é um país que... América Latina, né, toda fodida, né, gente? Vamos ser bem sinceros. A democracia é uma mera ilusão na América Latina. Então, Rafael Correa trouxe uma certa estabilidade para o Equador. E a galera elegeu o Lenin Moreno esperando que ele fosse realmente o herdeiro do Rafael Correa. Ele se provou completamente contrário. Cara, Rafael Correa fez auditoria da dívida pública, né? E aí o Lenin Moreno faz o quê? Então tá. Fizemos uma auditoria de dívida pública, FMI, vem cá me emprestar mais dinheiro. Tipo assim, quê? E aí realmente começou com um rolê relacionado ao preço da gasolina, mas a gente tem que pensar, o preço da gasolina ele afeta o preço de alimentos, o preço de um monte de coisas, remédio e tudo mais, e aí isso realmente afeta o orçamento da classe trabalhadora. Eu não estou falando assim, a gente não está num ponto Rússia 1917, claro, onde a pauta do pão, né? A pauta do pão foi tão importante para gerar uma revolução, mas a gente nunca pode sair menosprezando o papel que um aumento no alimento pode ter para a população cada vez mais precarizada. Só que o que está acontecendo aqui no Brasil é bem diferente. A gente tem um histórico recente bem diferente do histórico ali no Equador. Quem dera a gente estivesse naquele ponto. Exatamente. E chegou ao ponto do Lenin trocar a capital, né? Levou lá para Guayaquil, né? Por conta das manifestações. É covarde, a gente tem que falar as coisas mesmo. Vergonha, ele tinha que mudar de nome. Se ele tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele mudava de nome. Olha aí, tinha que fazer igual o PCdoB e mudar de nome também. Vou deixar uma indicação aqui até para quem quiser se manter informado sobre a situação de outros países da América do Sul, que é o perfil Lemos Telesur, que é o correspondente do Brasil da Telesur TV, que além de dar as notícias, também ele indica muitos outros perfis para acompanhar a situação específica de alguns países. Então, para quem quiser um acompanhamento quase em tempo real, seguir esse perfil no Twitter e vai conseguir informação de qualidade. Eu gosto muito do Lucas Berti também, cara. Ele também traz um bom resumo também desse acompanhamento, né? Bom, Sabrina, essa foi a nossa última pergunta aqui do Momento Sabrina Fernandes. Espero que você tenha curtido.
E agora vamos então para o nosso bloco de polêmicas, piadas e tretas. Começando polêmicas, piadas e tretas, a gente estava quase esquecendo que esse aqui é um programa de #humor, né? Isso aqui é comentarismo de portal. É para isso que a gente está aqui. Então, a gente tem uns tópicos aqui já separados no Polêmicas, Piadas e Tretas. Um que o pessoal comentou bastante com a gente é mais uma desviada ali do Dória, o Dória tentando se desviar da sua ligação desde a campanha com o Bolsonaro, quando ele resolveu também surfar nessa onda e abraçar o Bolsodória. Agora ele diz que não, nunca fui bolsonarista, nunca estive com o Bolsodória, eu só embarquei nessa onda, mas eu não sou oportunista. O que não faz o menor sentido, né, cara? Não, é o discurso do contra, né? Ouça esse discurso no espelho. É absolutamente o contrário. Não, é divertidíssimo, porque ele basicamente define o oportunismo. Exato. Pra dizer que ele não é oportunista. Ele diz numa entrevista à Globo News: eu não sou bolsonarista, eu não criei o Bolsodória. O movimento nasceu no interior de São Paulo, espontaneamente, mas eu incorporei. Naquela circunstância na qual enfrentávamos todos os partidos de esquerda juntos, o que é uma coisa irreal, todos faziam campanha contra mim. E numa campanha, qual era o meu caminho se não entrar ao lado daqueles que advogavam com Jair Bolsonaro? Isso define oportunismo. Exato. Não, e o cara falar isso, o cara tava usando a camisa Bolsodória, vai falar que ele tava lá na Paulista, de repente passou alguém, aí, ô João, veste essa camisa aqui que eu fiz lá no interior e mandei pra você. Pô, tá de sacanagem, né, cara? É muito piada isso aqui. Pô, mano, o pai do cara inventou um Dia dos Namorados do cu, e ele vem dizer que não é oportunista, mano. O oportunismo tá na veia, corre no sangue ali, ó, seja lá o piche que corre naquelas veias escrotas dele. Cara, eu fico com muita vontade, às vezes, de colecionar essas camisas todas, porque eu fico imaginando daqui uns 50, 100 anos um museu com essas camisas, sabe? Teve uma vez que eu estava pretendendo fazer um projeto com uma galeria, e eu passei um bom tempo procurando camisas originais da campanha do Collor. Eu não encontrei nenhuma. Encontrei reimpressões, mas a camisa da campanha do Collor eu não achei, cara. Porque se for a camisa durar quase 30 anos também, é complicado, né? Alguém teria que ter guardado sem usar. Cara, tem um amigo meu aí, um abraço pro Emanuel Reis, que é nosso ouvinte também, que ele tinha uma bela coleção de camisas de político, né? Ele se vestia praticamente com camisa de campanha, né? Ganhava, gratuito, passava em todos os comitês, pegava camisa de qualquer um e aquilo era o guarda-roupa dele durante um bom tempo. Temos mais algum tópico aí, Rodrigo, nesse nosso bloco? #humor. A gente tem aqui a família Bolsonaro, ela tá sempre nas nossas notícias, né? Então a gente tem uma multiplicação de Dudu, mostrar como que o Eduardo Bolsonaro ele tem a capacidade de estar em mais de um local ao mesmo tempo, né? Esse jovem começou a trabalhar ali quando criança, ainda aos 18 anos, ele conseguiu já assumir um cargo no governo, e ao mesmo tempo ele ali como estudante dedicado já havia começado o seu curso superior e ele conseguia estar presente em Brasília e no Rio de Janeiro. Exatamente. É o Jutsu clone de laranja. Estilo ninja do Laranjal, diretamente da Vila da Folha de laranja. Quem surgiu primeiro, cara? O clone do Bolsonaro laranja ou a Dolly, cara? Agora eu fiquei na dúvida, a gente teria que fazer uma pesquisa, hein, cara? Porque realmente, cara, é um milagre da multiplicação de corpos, porque... Não, e o pior é que a Câmara testou a presença dele, né? Todos os dias lá no gabinete lá do pai, impressionante. E o Flávio Bolsonaro já tinha ocupado esse mesmo cargo anos antes, enquanto ele também fazia faculdade, estágio no Rio e ocupava lá um carguinho lá no gabinete do pai em Brasília. Maravilhoso. Não era no gabinete do pai, não. Era no gabinete da liderança do ilibado partido TB. Na época, liderado por ninguém menos do que Roberto Jefferson. É verdade, cara. Tem esse pequeno detalhe aí, cara. Maravilhoso, cara. Tem uma informação importante nessa notícia. É porque na notícia o que fala, né, de como é que o Bolsonaro fala, não, meu filho já trabalhou, não sei o que lá. E ele fala inglês fluentemente. Aí fica, hoje temos a prova. Excelente, garoto. Tem que ver também qual é a régua de excelência do Bolsonaro, né? Vai ver que pra ele aquilo que o Dudu fala já tá maravilhoso. To be hamburgers. A base é não conseguir diferenciar how are you de I love you.
Mas isso é uma tradição da família, né? Então, o Eduardo fez isso, o Flávio também fez isso. Não sei o Carlos, porque eu não sei se ele chegou a estudar, né? Que horror. Coitado do Carlos, cara. Bom, o próximo tópico que tá aqui na pauta é a delação do Palocci, mas tem um ponto de interrogação nele aqui. Como é que é? Vai ser censurado esse ponto aqui da É porque episódio? eu até não via piada. Cara, mas o bloco é de polêmicas, piadas e tretas, entendeu? Não precisa necessariamente ser uma piada. Faz sentido. Então segue o barco. Não, só comentando aqui, né, que teve uma operação aí da PF semana passada, né, investigando o vazamento de reuniões do Copom para o banco BTG Pactual, e isso foi baseado em delações do Palocci, né, inclusive ele acusou lá que o Guido Mantega passava informações lá pro ilibado banqueiro André Esteves, né, e que inclusive o André Esteves pagava propina aí tanto para o ministro quanto para o PT. Então, vamos continuar acompanhando essa situação aí. Eu não sei se foi preso alguém nessa operação. Vocês chegaram a ver isso? Eu não vi se ninguém foi detido, né? Acho que a Lava Jato está tomando um pouquinho mais de cuidado agora com as prisões provisórias. Acho que o que mais a gente comentou a respeito disso é que, ao mesmo tempo, a gente fica um pouco em dúvida e é um pouco assustador. Será que agora a Lava Jato ela vai começar a mirar nos investidores? Porque até então ela destruía empresas. Mas agora será que também vai atacar bancos? O que a gente pode até ficar feliz com a ideia de que os bancos vão cair, mas eles não vão cair, né? Exatamente. Isso é uma novidade dentro da Lava Jato. Eles começaram a aceitar delações voltadas para grupos de investidores, que de início foram apoiadores da Lava Jato. A gente já tinha visto pelos vazamentos de mensagens também uma ligação muito íntima ali do Dallagnol com alguns desses grupos de investidores que tinham informações privilegiadas para saber como agir na sequência no caminho, né, que a Lava Jato ia trilhar, saber onde investir e onde não investir. Então, com essa ligação íntima agora, ela começa a ficar um pouco mais nebulosa ainda, né, com a delação do Palocci, embora aparentemente o Palocci ele consiga delatar todo mundo, né? Ele tinha informação sobre todo mundo. Eu fico assustado. Como que o Palocci sabia de tanta coisa? Ele guarda isso na memória. Cara, eu não consigo lembrar o que eu almocei semana passada. E o Palocci lembra tão detalhadamente de coisas que aconteceram 5, 6, 7 anos atrás. Quem dera o Moro tivesse essa memória para lembrar se as mensagens lá do Intercept eram verdadeiras. É verdade, cara. Não, e parece que finalmente essa foi aceita, né? Porque o Palocci vai e volta com delação o tempo inteiro também, né, cara? Porque, assim, é bom mencionar que o Paulo Guedes tá no meio disso tudo, né? BTG Pactual, Paulo Guedes. E inclusive, a BTG Pactual conseguiu fazer a propaganda de televisão que mais me irritou o ano inteiro. Que é uma que eles pegam vários animais e falam que, olha, esses animais não sabem investir, eles não investem, porque eles não são humanos. Então, investir é humano e ganhar mais é humano. E, assim... Ai, cara, que ranço que me dá, porque me parece essas coisas de anarcocapitalista falando, sabe? Foi bem irritante. É porque o que define a humanidade é a capacidade de lucrar. O que define a humanidade é o desejo pelo lucro. Exatamente, é a natureza humana. Então, a propaganda é essa. Eles pegam vários bichinhos, aí um que passava porque esse ano eu viajei muito por conta da turnê do livro, e, cara, toda vez que eu entrava no avião, tava passando a porra dessa propaganda, que era um cavalo marinho, e eles reclamando, nossa, tá vendo o cavalo marinho? O cavalo marinho não sabe investir, porque o cavalo marinho não é humano. Venha, não sei o que lá, venha para a BTG Pactual, porque ganhar mais é humano. Um rolê assim, cara, e passava num loop, e não acabava nunca, até decolar, era super irritante. Nossa, eu juro que eu passei batido por essa propaganda, cara. Eu realmente não tô sabendo disso, não. Mas eu fiquei curioso para ver o cavalo marinho. Ai. Alana, Rodrigo, Diego, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que o Diego tem uma mensagem importante para passar agora, né, Diego? Qual é a mensagem? E pega fogo, cabaré! Bom, começando aqui o nosso Pega Fogo Cabaré dessa semana. Rapaz, mas o cabaré pegou fogo demais essa semana, hein? Bom, a gente pode começar falando sobre o Abandonando Moura, ô Rodrigo? Abandonando Moura, cara, abandonando Moura.
Cara, eu te falar que eu nunca cliquei num vídeo desse rapaz, desse sujeito. Eu só conheço o nome pelas tretas, nunca cliquei no vídeo dele. Mas o que aconteceu essa semana foi uma das lives do nosso presidente Facebooker, né, porque ele é nem youtuber. Nosso presidente Facebooker mandou várias indiretas para esse youtuber de São Paulo que era cabeludo e agora está careca, né? E que aparentemente já havia abandonado o governo depois de abandonar o YouTube falsamente. Exato. Então ele se sentiu atacado e também resolveu abandonar a base e começar a se voltar contra o bolsonarismo. Não, o pior, cara, é o Bolsonaro perder tempo mandando indireta pra ele, né, cara? Isso aí é inacreditável. Isso te impressiona, Vitor? Não, te impressiona assim... que o nosso presidente ele não tenha foco no que é interesse prático? Sério? Não, me impressiona, mas não me surpreende, cara, porque a gente já tá acostumado com isso. Mas é muita perda de tempo, né, cara? Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Sabrina, você já assistiu algum vídeo do Nando Moura? Nunca, nenhum. Meu irmão já viu vários, porque ele estudou, né? Ele estuda essa galera, ele estuda direita, extrema-direita e tudo mais, mas eu nunca perdi esse tempo na minha vida, não. Muito precioso. Nossa, deve ser realmente um desgosto na vida, né, cara? Não, pra mim não faz o mínimo sentido, porque eu sou assim, para eu fazer oposição à extrema-direita, eu tenho que fazer oposição à extrema-direita que tem alguma qualidade no que apresenta, no que tem alguma influência concreta diretamente na política. Então, assim, eu tolero. Por que eu sempre tolerei ter que acompanhar o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro estava crescendo o impacto exatamente. Agora, o Nando Moura, cara, assim... Não dá pra levar a sério, É que naquela época, assim, porque você não debate com fulano. Gente, quando eu quero saber, assim, da escola austríaca, eu vou direto à fonte, eu não vou pra esses fantoches aqui que tem no Brasil, que repetem coisas que eles provavelmente nunca nem leram, cara. Esse que é o fim do mundo. É verdade. Alana, quer comentar alguma coisa? Não, só falar que eu também... nunca assisti nenhum vídeo do Nando Moura, eu acho. Não era ele que tinha feito aquele negócio de mestres do capitalismo? Mestres do capitalismo? Não tô sabendo. Era o pseudo curso online dele. Acho que a gente chegou até a comentar uma época. Curso? O Nando Moura dá curso? Não é possível. Ele dava curso de investimento. Nossa, meu Deus, cara. Era tipo os cursos do vô. Caraca, o vô. Nossa, Sabrina, falando em vô, eu lembrei aqui quando o Mário Sérgio Coelho, naquela sua entrevista, pergunta se você se considera, como é que ele falou? O Olavo de esquerda, alguma coisa assim, né? O Olavo da extrema esquerda, alguma coisa que ele falou nesse sentido. Eu fui obrigada a fazer uma coisa que eu nunca faço, mas só nessa situação, né? Eu tenho diploma. Eu sou formada. Eu tenho Lattes. Eu pesquiso. Bastante premiada, bolsas. É isso. Infelizmente. É só nesse momento que presta pra falar essas coisas mesmo. Porque na verdade não faz a mínima diferença. Tem um monte de gente diplomada aí que tá falando merda pra caramba. Mas nesses momentos, só pra ter uma diferenciação com o Olavo é importante. Ai, cara. Bom, temos mais algum tópico aqui nesse bloco, Rodrigo? Esse bloco ele tem, de certa maneira, uma síntese que é esse abandono do Bolsonaro, dos seus aliados, e também os aliados abandonarem o Bolsonaro, né? Muita gente que estava já alinhado com o discurso dele nos últimos 2 anos de campanha e se formou em cima do discurso bolsonarista, já tinha começado a abandonar um barco, mas agora essas tretas elas se tornam públicas, né? O fogo já não é só fumaça, a gente começa a ver o fogo desse cabaré. E nas últimas semanas a gente pôde acompanhar um pouquinho ali das rixas entre o PSL e o Witzel. O PSL liberou os seus eleitos para permanecerem ou não no apoio do governo Witzel, e o próprio Bolsonaro ele já passa a acusar diretamente, né, o seu governador Vitor. Lembrando que o Witzel ele foi o governador Bolsonaro, né? Ele foi o grande nome dentre os estados que ele se elegeu sendo o governador do Bolsonaro, defendendo a maioria das pautas dele, e agora os dois eles rompem o relacionamento, considerando que o Bolsonaro já está rompendo o relacionamento com o PSL também, né? Então a gente tem uma série de rompimentos nesses casos de família. Exatamente. Lembrando que essa semana, né, o Bolsonaro falou para um apoiador dele, né, que foi querer fazer uma selfie com ele, para ele esquecer o PSL, né, falando que o Bivar estava queimadão e tal. E aí, no dia seguinte, que é hoje, o Bivar apareceu falando que se é para esquecer, né, do partido, então ele já está esquecido, que o Bolsonaro estava fora do PSL. E aí foi um alvoroço nas redes sociais, o pessoal já falando que o Bolsonaro estaria já
criando a minuta de um novo partido, que seria o Conservadores, e que ele realmente iria sair do PSL, mas parece que voltaram atrás aí. O Bolsonaro já afirmou que ele fica no PSL e comparou a crise como uma briga de casal, né? Ele sempre gosta de fazer essas comparações esdrúxulas, né, cara? E aí teve o Major Olímpio dizendo que para ele o Flávio Bolsonaro acabou, que não considerava mais ele. Então, é realmente uma confusão danada aí na base do governo, né? Se é que existe base, né? Mesmo sendo ali o PSL, né? É difícil saber o que tem naquela coxa de retalhos ali, né? A gente estava conversando, Alan e eu aqui mais cedo, sobre como que esse governo ele já começou, né, capengando, desarticulado, já no 1º de janeiro, e ele tem se dissolvido, perdido os pedaços aí em menos de um ano, mas, claro, isso não impede que as políticas sejam postas em práticas, mas a gente tentando discutir, né, se questionar como que uma frente ou um partido, ele se desfaz e se desarticula, já que aconteceu algo muito similar, né, com uma situação dita de esquerda, de 14 anos minimamente organizadas e que ela começa a se desfalecer, a perder os pedaços até chegar na situação que está aqui até hoje e que, no fim das contas, é um dos focos de pesquisa da Sabrina também, né? E se é possível acontecer algo similar, só que voltado para a direita. Não, gente, acho que... porque, assim, não é muito o meu forte ficar olhando para essas coisas do que a direita tá fazendo, né? Do que ela tá aprontando de bagunça. Eu passo tanto tempo já me afogando, me matando e pestanejando por conta das merdas dentro da esquerda, que eu frequentemente não tenho muito a complementar nesse sentido, não. Meu irmão teria muito o que falar. Eu só queria fazer um comentário que é porque, na verdade, nunca houve, tipo, do jeito que há na esquerda, ainda uma mínima coesão nas pautas, assim, né, nas coisas que defende. De vez em quando a galera consegue passar 10 minutos sem se matar. Na esquerda sempre foi só dinheiro, né, sempre construíram um bloco dentro do Congresso que se move por dinheiro, que aí é o centrão, que de centrão não tem nada, né. Exatamente. Mas assim, a esquerda tem um projeto, deveria ter um projeto que é realmente de oposição ao status quo. Então ela obviamente vai ser mais fragmentada, ela vai ter mais dificuldade de se articular, os seus desafios são outros, o desafio é de imaginar uma sociedade radicalmente diferente, né? Então acaba sendo bem diferente de como que a coisa funciona, deslocando entre a direita e esse centro, que é oportunista, e a centro-esquerda flerta com aquilo ali também. A esquerda nunca deveria estar fazendo política dessa forma, essa que é a realidade. Maravilha, maravilha. Mais algum comentário aqui dentro desse bloco ou a gente pode seguir? Bom, quem cala consente, então vamos agora para o Momento Carluxo. Diego, temos aí Momento Carluxo essa semana? Cara, temos. Nem ia ter, mas aí eu fui fazer aquele trabalho ingrato, né, de vasculhar a timeline desse cidadão e acabei achando. Eu vou ler só o tweet mesmo, porque é uma thread que começa num tweet que especula de um outro perfil, mas não vamos dar mais palco para maluco do que a gente já dá. E o momento é o seguinte: a isentosfera, o novo almofadinha com falta de testosterona, os apoiadores da boneca do pornô e o Pinóquio da Globo. Ligue os pontinhos e verá que nada nunca mudou. Caraca, é muita maluquice, né, cara? Essa é complexa, cara, desvendar isso. Não, eu desvendei junto com o Denis já isso aí, cara. Na verdade, ele tá falando... Desvendei. A gente conversou sobre isso, que na verdade é o seguinte, o novo almofadinha, ele tá falando do Dória, né? A isentosfera é o que ele sempre fala de forma genérica de alguma coisa que tá na cabeça dele. Os apoiadores da boneca do pornô, ele tá falando do Frota. E o Pinóquio da Globo é o Hulk. Gente! Quantas metáforas. Cara, mas esse podcast realmente é o maior especialista em Carluxo da face da Terra. Exato. Só a gente consegue entender. E aqui os créditos também pro Denis, que a gente trabalhou nessa juntos aí. Parabéns, olha. Cara, eu não quero nem imaginar isso em código Morse. Ai, meu Deus do céu. Bom, acho que não tem mais nada pra falar, né? Então a gente pode ir para o Momento Panúncio. Vamos lá.
Diego, por favor, diga aí o que a gente tem para o Momento Panúncio, porque nós hoje, no dia da nossa gravação, fomos agraciados aí com um tweet maravilhoso, a gente fala isso daqui a pouco. Musiquinha da historinha. Era uma vez um burrinho chamado PSL e um escorpião que queria atravessar um rio eleitoral. O escorpião pediu carona ao burro e disse: amiguinho, eu não vou picá-lo. Jurou não picá-lo. No final da travessia, traiu a promessa e picou. Moral da história: o papel do escorpião é picar o burro. O do burro ser burro mesmo. Parabéns pela bela interpretação, Diego. Ai, ai. E o Panúncio, senhores e senhoras, fez um tweet hoje divulgando o Midcast Política, cara, o nosso último episódio. Um abraço para finalmente nosso ouvinte Panúncio. Essa realmente foi inesperada, cara. Mas vocês estão vendo como funciona esse negócio de falar que as pessoas já são ouvintes? É o universo, cara. A gente falou, um abraço pro nosso ouvinte Sabrina, ela tá aqui agora. Será que o Panúncio estará aqui em breve? Será, gente? Será que a gente pode esperar essa surpresa? A gente tá prevendo ou a gente tá dando spoiler? Não sei, vamos aguardar aí. Será que pode rolar um Panúncio Inception aqui numa próxima semana? É isso, cara. O Panúncio, como sempre, aí nos agraciando com belos tweets. E acho que a gente pode também fechar aqui esse momento e finalmente ir para a parte que todo mundo acha chato. Vamos lá. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, a gente tem alguns tópicos centrais da semana aqui para a gente discutir com um pouco mais de detalhamento, né? E o primeiro que eu queria trazer para a gente conversar é sobre as eleições para os conselhos tutelares. A gente teve uma forte movimentação aí no último mês, já prevendo essas eleições que foi no fim de semana agora, e que envolviam já uma articulação de grupos conservadores religiosos, principalmente neopentecostais, para que fossem eleitos representantes que trouxessem as suas pautas para os conselhos tutelares. Felizmente, em alguns casos, a movimentação em resposta de grupos ditos progressistas e grupos de esquerdas conseguiram eleger, pelo menos em São Paulo, aproximadamente metade dos representantes de conselhos tutelares, o que, óbvio, significa que a outra metade não está identificada dentro do campo progressista, mas ainda me parece um resultado positivo, considerando que a maioria das pessoas nem sabia que existia votação para conselho tutelar antes de começar essa divulgação, né? Então é uma coisa que eu queria que vocês comentassem já, se isso é um exemplo de movimentação de esquerda em prol de uma democracia participativa, se a gente teve um resultado realmente positivo e como que a gente pode pensar outras possíveis ações dentro dessas representações de conselhos que ainda existem. Eu acho que a melhor pessoa para comentar esse tópico é justamente a Sabrina, né? Então, o rolê dos conselhos tutelares é assim, um tempo atrás, eu até coloquei no meu Instagram, e aí galera, já olharam candidatos na sua cidade para os conselhos tutelares? As pessoas estavam assim, o que está acontecendo? E eu, gente, 6 de outubro, eleições dos conselhos tutelares, aí as pessoas, porque não tem a mínima divulgação desse rolê, né? É muito complicado, não é uma eleição obrigatória, então o pessoal não fica sabendo, mas o que rolou? Em alguns municípios, antigamente, as eleições de conselhos tutelares eram eleições indiretas a partir de entidades locais. Então já não tinha essa coisa de realmente a pessoa ir lá votar. É um hábito novo. Esse ano foi unificado e parece que rolou anularam algumas votações aí porque tiveram irregularidades nesse sentido, porque foi a primeira vez que foi a galera mesmo, o eleitor comum, indo votar. Então, muita gente não sabia por conta dessa mudança. Mas também porque, cara, é uma eleição que tem gente que é eleita por conta de 50, 60, 70 votos. Então, tem gente que não dava muita bola. Eu, particularmente, venho de um aspecto, assim, dentro da esquerda radical, que a gente sempre deu bola para conselho tutelar. Inclusive, a última eleição de conselho tutelar, eu já tinha voltado a morar no Brasil, 2015, eu ajudei na campanha de um amigo que foi eleito, agora ele foi reeleito também. Então, aqui eu já sempre, assim, já tinha noção de quais eram os candidatos progressistas, candidatos que realmente defendiam o
ECA e não a Bíblia como o texto base para ser conselheiro tutelar, só que em muitos outros lugares não era tão comum. Então, como dessa vez tem essa polarização no Brasil e a galera tá prestando atenção, os evangélicos tomando tudo, gerou um certo pânicozinho e muita gente resolveu, nossa, agora eu vou lá votar. Só que tem gente que assim, vou votar porque preciso derrotar os evangélicos e não porque o Conselho Tutelar é importante. Cara, o Conselho Tutelar é muito importante. O Conselho Tutelar determina, por exemplo, o que vai ser feito com um menor infrator, se ele vai para uma comunidade terapêutica que é totalmente manicomial. E todas essas questões são abordadas pelo Conselho Tutelar. A questão de fome na periferia é o Conselho Tutelar. O direito político de uma criança na manifestação é o Conselho Tutelar. Então, é uma instância extremamente importante e eu fiquei um pouco chateada de ver que muita gente acabou se empenhando e dando bola, não pela importância do Conselho Tutelar, mas é porque para não deixar os evangélicos, a igreja católicos, fundamentalistas tomarem o espaço. Mas, de fato, os religiosos estão disputando o espaço de Conselho Tutelar já faz muito tempo, não é nenhuma novidade. É que dessa vez, como está unificado, são eleições diretas, aí as pessoas estão mais ligadas, ficaram mais antenadas nesse processo de polarização. Aqui no Distrito Federal teve alguns lugares que a gente elegeu bastante gente de esquerda, inclusive a conselheira tutelar mais votada, é uma militante aqui do DF, mas teve outros distritos, outras regionais em que a gente elegeu, as pessoas acabaram elegeram pessoas mais conservadoras. Mas é uma disputa, o Conselho Tutelar geralmente não é um só conselheiro, tem várias pessoas envolvidas. O importante é que sejam pessoas que vão usar o ECA como parâmetro. E aí o que eu posso pensar de resquício, de legado da eleição de agora, é que na próxima eleição de Conselho Tutelar as pessoas estejam valorizando mais o papel do Conselho Tutelar e que nesses próximos anos vamos conhecer quais são os nossos conselheiros nas nossas regionais. Não é uma questão só para quem tem filho, é importante a gente conhecer, porque por exemplo, projetos de esporte e lazer ali na sua região, o conselheiro tutelar apoiando esse projeto tem mais chance desse projeto realmente andar. Isso é bom para a comunidade inteira. Uma das coisas que a Alana e eu a gente estava comentando, não sei se a Alana quer falar um pouco sobre isso, foi exatamente da dificuldade de encontrar informações sobre os candidatos e mesmo a organização dos números para votação, né, Alana? A gente ficou alguns dias procurando na internet, site, lista de candidatos, coisas assim, não conseguia achar. No site da prefeitura daqui não tinha nenhuma informação. Rodrigo acabou achando, não sei nem onde você achou da prefeitura daqui. Eu não voto aqui na capital, minha cidade, eu voto em Cariacica, e de lá eu consegui achar no site da prefeitura o nome a lista com o nome dos candidatos e tal, mas aqui da capital de Vitória foi bem difícil, depois o Rodrigo conseguiu achar, mas muito pouca informação, assim, bem complicado isso. Dentro do site de prefeitura mesmo aqui não tinha nada disponível, né? Só foi achar em jornais independentes que eles fizeram um compilado dos nomes dos candidatos com alguma identificação e os números para votação, assim. Mas fora a mídia independente local aqui, o site oficial da prefeitura não trazia absolutamente nenhuma informação sobre a votação. Sequer divulgou. Eu não sei se foi a minha bolha, mas eu nunca vi tanta gente comentando sobre esse tema, né? Mas eu confesso que eu não fiz divulgação justamente para não correr o risco, né, de alguns eleitores do Bolsonaro, que eu sei que são, acabarem se alertando para isso e quererem lá votar também, entendeu? Em algum nome maluco que viesse pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Tanto que no dia da votação, né, eu encontrei com duas pessoas que eu sei que votaram no Bolsonaro, né? Eu falei, eu fui na votação hoje, que votação? Eu falei, opa, que bom, a pessoa não sabe do que eu tô falando, então não corre risco de fazer bobagem, né, cara? Sim, é uma pena. Não é um tipo de boicote à eleição também? Você resolver não divulgar com receio da oposição e votar? Também, cara. Mas é porque eu sei que eu poderia atingir muita gente que talvez fosse querer votar em algum cara apoiado aí por igreja, alguma coisa assim. Mas assim, eu só tive também acesso à lista com os nomes, eu só consegui ver no dia anterior,
Então, tipo, eu não tive nem muito tempo, porque também era difícil achar. Tanto que quando eu fui lá votar, o cara perguntou, você já olhou se o seu candidato tá aí na lista, se tá certo aqui? Aí eu até peguei e olhei, né? Eu falei, não, mas tá aqui sim e tal. Então, assim, eu também não tive tanto tempo pra poder divulgar, mas foi meio um boicote sim, cara. Um boicote pensado aqui pra evitar, talvez, maiores danos, né? Mas tem uma questão se o seu candidato estava ou não estava lá também, principalmente se a gente falar de candidatos ligados ao bolsonarismo, porque poderia ter um risco de haverem candidatos laranjas, né, Vitor? Exatamente, porque essa semana eu queria comentar sobre o tópico anterior ainda. Pode comentar, cara. Não, é só dizer que realmente eu acho que o que fez todo mundo estar comentando sobre esse ano é o fato de ter sido unificado em todo o Brasil, porque normalmente cada prefeitura fazia o seu processo, né? Tipo, aqui em Manaus o processo foi bem bonitinho, assim, tava tudo no site, local de votação, tudo ok, mas já tinha tido em anos anteriores também, mas o que deu esse boom no Brasil foi o fato da unificação das datas, né? E eu acho que foi positivo, porque dá atenção, né, pro tema, porque realmente eram votações muito pouco expressivas. E aqui esse ano nós tivemos aí nós temos acho que 5 ou 6 conselhos aqui na cidade, no município de Manaus, e acho que a gente teve uma média de 10, 15 mil votos em cada zona, então foi bem bacana o fato da unificação, a divulgação que trouxe. Nossa, muito bom, muito bom. E no Rio de Janeiro, eu acho que foi 50% a mais de votantes. Em São Paulo, 27% a mais de votantes. Aqui em Vitória não liberaram também os números, pelo menos de forma tão simples, né? Então tem que cavar um pouquinho para conseguir achar a informação ainda. Mas em todas as cidades teve um aumento expressivo, realmente. E se a gente conseguir manter isso, né, para daqui a 3 anos, na hora da renovação desses mandatos, a gente conseguir uma mobilização maior, essa é a ideia, a gente não manter só nessa explosão que teve agora e esquecer, como a Sabrina falou, que esse tipo de ação é algo que a gente deveria se focar ali para ações mais práticas e diretas. Exatamente. Então, voltando aqui ao gancho do Rodrigo, né, essa semana a gente teve uma nova apuração, né, da Polícia Federal, né, solicitando a abertura de uma segunda investigação, né, lá no caso das candidatas laranjas do PSL, né, foi apelidado aí de Laranjal, e foi homenageado aqui na nossa paródia de abertura, né, que envolve principalmente o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é o incaível, né? O cara não cai desse governo de jeito nenhum. É o novo Eduardo Cunha, né, Diego? Cara, se um dia eu me casar, eu espero ter uma relação assim com essa fidelidade que existe entre o Bolsonaro e o Marcelo Álvaro Antônio. Até agora, porque eu sei que a partir de agora eles vão começar a se trair e meter a faca na costa um do outro. Então, a relação que houve até agora. E aí a Folha também divulgou, né, que um ex-assessor, em depoimento dado à Polícia Federal, disse que tinha uma planilha indicando que esse esquema, né, o dinheiro que foi captado para esse esquema das candidatas laranjas, abastecia não só a campanha do ministro do Turismo, que ele se candidatou a deputado federal em 2018, como também a campanha do Jair Bolsonaro. E isso acabou ocasionando, né, uma reação aí do Bolsonaro no Twitter logo no dia seguinte, né, dizendo que a Folha tinha descido às profundezas do esgoto e pediu até um certo boicote de empresários, não sabia como é que as pessoas continuavam patrocinando a Folha e tudo mais. E aí, aparentemente, está nessa situação e agora o Álvaro Antônio foi convocado ao Senado para dar explicações sobre esse caso. Você quer complementar aí esse tema aí, Rodrigo? É só trazer aqui a memória do Apocalipse de Heider. Lembrar que num dos primeiros Midcasts Políticas que a gente gravou no ano, a gente falou um pouco sobre o Álvaro Antônio, e ele foi um foco ali da crise com o Bebiano também, e o Bolsonaro, ele encobriu o nome, protegeu o nome do Álvaro Antônio. Depois isso também foi foco da crise com o Bivar.
Então, realmente tem alguma coisa em torno do Marcelo Álvaro Antônio que faz com que ele consiga destruir o próprio PSL e gerar muito medo no Bolsonaro, assim, porque ele tem protegido ele e agora foi o foco também dessa crise com o PSL, né? O Bolsonaro ele vai tenta sair ou ser expulso do PSL, diz que não vai sair por vontade própria, depois volta atrás, mas tudo em torno dessa crise do Laranjal, que ela não se resolve desde já do início do mandato. Antes do mandato também isso já tinha explodido, e cada vez que isso vem à imprensa, a gente tem alguma novidade e depois de algumas semanas a gente esquece o caso. E passa mais alguns meses, vem alguma novidade e a gente esquece o caso. Mas a gente tem batido nessa tecla que isso sim é um calcanhar de Aquiles. Esse é um caso que ele pode parecer ser pequeno quando a gente pensa nesse tipo de política do baixo clero que acontecia, mas foi assim que a gente teve diversas movimentações nessa campanha. Isso pode sim configurar a Caixa 2, pode ser um problema para a chapa inteira, razão pela qual o Bolsonaro quer se desvincular do PSL também. Cara. Não sei, se o meu tom de voz está otimista, eu estou transmitindo a impressão errada. Mas a gente tem uma crise ali que ela pode ganhar, ela tem potencial, tem bastante potencial. E se isso se torna o Laranjal do PSL, que é o que o Bolsonaro gostaria, e afasta o nome dele, ele não vai estar diretamente envolvido nesse muito possível Caixa 2, porque se configura Caixa 2. Você ter o investimento de campanha para candidatos laranja, então eles não existiram realmente como candidatos, e essa verba é desviada para outros esforços de campanha ou para sabe-se lá onde. Então isso pode sim configurar a Caixa 2, e isso seria um problema para a chapa inteira. Exatamente, mas eu acho que não vai para frente isso não, cara. Você está sendo muito otimista, apesar do seu tom de voz, cara. Diego, Sabrina, Alana, vocês querem comentar alguma coisa aí a respeito do Laranjal, a respeito também dos disparos ilegais de mensagens durante as eleições, que parece que um alto executivo do WhatsApp admitiu que rolou realmente esse envio automatizado de mensagens durante as eleições para manipular? Vocês querem falar alguma coisa? A coisa sim, nem precisava admitir, esse é o tipo de coisa que a gente já sabia, todo mundo já sabia, já era bem... Existem trocentas empresas trabalhando com isso, né, gente? Não é nenhuma novidade. Exatamente. Mas as próprias empresas elas já admitiram que o contrato feito também foi burlado, porque as empresas não permitiriam que algumas das práticas que foram feitas com os disparos automáticos elas se efetivassem, não estava no contrato. Então mesmo o contrato feito com essas empresas, que não seria legal de início, também terminou numa ilegalidade, né? Mas de todo modo a nossa legislação eleitoral não permite essa automatização de mensagens sem que isso seja registrado nos custos de campanha, que aparentemente não foi. Então a gente já sabia da doação ilegal de empresas para custear esse envio massivo de mensagem, e agora ainda fica duplamente comprovado, né? Então a gente tem um Caixa 2 aí ao quadrado. A gente tem um Caixa 2 com o Laranjal e tem um Caixa 2 com o custeio por empresas privadas da campanha do Bolsonaro nas eleições. Isso afeta ainda mais diretamente a chapa do Bolsonaro. Não estou sendo otimista porque eu não tenho tanta esperança que isso vá resultar em alguma coisa agora de imediato, mas que a gente tem aí um calcanhar de Aquiles, tem. Mas dizer que, mesmo que tivesse sido feita a doação por dentro do papel, você não pode nem comprar propaganda paga no Facebook, segundo pela legislação eleitoral. Então, mesmo que fosse legal, seria legal. Não sei se deu para entender. Deu para entender, sim. Pessoal, realmente, assim, a minha voz está ficando cada vez pior. Eu peço até desculpas aos ouvintes, desculpas à Sabrina, né, que está aqui com a gente hoje, mas vocês possuem mais algum tópico que vocês queiram comentar? Sabrina, se você quiser levantar algum tópico que não esteja na pauta, a Lana também. A gente estava até trocando ideia sobre um assunto no nosso grupo um pouco antes aqui da gravação. Em relação aos tópicos que eu havia selecionado aqui, eu já estou satisfeito com o que a gente pôde debater aqui hoje. Eu queria levantar rapidinho aqui a questão desse PLN 18 de 2019, né, que ele já saiu tem um tempo, ele está tramitando no Congresso já. Só que é porque o excelentíssimo senhor ministro da Deseducação, aliás, do ensino, né, que ele é contra a educação. Isso, exatamente. Ele está aí nas interwebs divulgando que está suplementando recursos para o MEC, só que porra nenhuma.
né? Vai na descrição, tem o link da tramitação desse projeto de lei no Congresso, com todos os documentos, e aí eu catei rapidinho umas planilhas que tem lá, né? Ele está tirando recursos de alguns lugares e realocando em outros. Então, por exemplo, no Ministério da Educação, ele vai divulgar assim, suplementamos 230 milhões de reais para o MEC, o que é verdade, só que para suplementar esses 230, antes ele tirou 1 bilhão e 156 milhões. Então, na verdade, estamos dando mais 230 milhões para o MEC, significa estamos tirando 920 milhões do MEC. Né? E aí, para quem acha que é só para balbúrdia das universidades, por exemplo, no FNDE, o apoio à infraestrutura para a educação básica teve um corte de 83 milhões. O apoio à alfabetização e educação de jovens e adultos teve um corte de 3 milhões. Apoio ao desenvolvimento da educação básica, outro corte caraca, eu não consigo ver aqui, de 59 milhões, né? Aí no orçamento direto das universidades federais o corte foi de mais de 90 milhões. Só na CAPES o corte foi de 211 milhões. Dessa vez não dá para falar que é contingenciamento, porque é corte mesmo. Essa lei foi aprovada, passou, acabou. Ela modifica a LOA desse ano para sempre. Né? Então, é corte de verdade. E aí ele está dizendo, mas vai jogar na saúde 730 milhões, na forma de emendas parlamentares, que foi o jeito que ele pagou a reforma da Previdência. Né? Então, os 900 e tantos milhões que saíram do MEC vão para pagar emenda parlamentar. É como se ele tivesse inventado um tipo muito específico de pedalada, né? Que é aquela pedalada quando sai a corrente da bicicleta, você faz a pedalada muito interna, né? Mas, pô, cara, vem o futuro, isso aí não vai resolver tudo que ele falou em relação ao financiamento das universidades? Não. Caraca. Nossa, o silêncio aqui foi Não, cara, porque não, te faz silêncio, até porque isso o Diego comentou em números, e isso é extremamente irritante e triste, porque é você impedir que a gente consiga reverter parte do sucateamento que ele é planejado pelo Weintraub. Então, ele conseguiu chegar num nível de estruturação, de determinação desse sucateamento que a gente não consegue reverter com essa PLN. Então, por isso é o silêncio, né? Isso não é só triste e irritante, isso é uma coisa que a gente já não sabe como reverter quando chega nesse ponto. É verdade, cara. Sabrina e Alan, vocês querem comentar alguma coisa a respeito desse ponto? Tá de boas. Eu também tenho de comentar, não, só tristeza, só sentir tristeza. Vocês querem colocar mais algum tópico aqui pra gente comentar, mais alguma coisa que a gente... O Vitor, ele tá infeliz que a gente não tá chegando a 1h da manhã. Porque pela primeira vez a gente está conseguindo terminar os tópicos no tempo que seria planejado para cada um, né, dos blocos, agora ele está infeliz. Então, podemos seguir para as dicas culturais, fechamos por aqui, tudo certo, ninguém quer comentar mais nada. Olha lá, é raro a gente conseguir fechar o programa no tempo, Vitor, vamos comemorar isso, cara. Bom, vamos lá então para as dicas culturais. Eu dessa vez não tenho nada para indicar e nem para contraindicar igual semana passada, então vou deixar vocês à vontade aí para falar o que vocês quiserem. Eu posso começar aqui, né? Eu posso começar normalmente, que eu trago um podcast, uma sugestão de podcast por semana. Hoje eu trouxe 2, porque uma é um retorno, então eu trouxe 2. O retorno é do Expresso Café, então super sugiro que vocês, quem não assina, passe a assinar. Quem já escutava, saiba que o Expresso Café voltou agora, depois de um hiato, num formato ali mais límpido, mais bem determinado. Então, o Expresso Café lá, quem leva é o Rafael de Paula. Então, sigam o Expresso Café no Twitter, assinem e escutem. E a segunda dica de podcast, isso aí eu imagino que muita gente não conheça, foi dificílimo de achar, foi um acaso. Existe um podcast para acompanhar as ações da minoria na Câmara. Então, a gente tem um podcast chamado Minoria Reporta, só que você dificilmente vai encontrar esse podcast com o nome que é o nome dele, que é Minoria Reporta, porque seja lá quem planejou esse podcast, preencheu o nome errado, e o nome do podcast está Liderança da Minoria na Câmara. Exatamente isso aqui. É uma crítica, mas uma sugestão, porque como o podcast ele é bem detalhado com as movimentações da minoria na Câmara e faz, ao mesmo tempo, uma coisa que até então a gente achava que só o Midcast fazia, que é repassar
a semana nas notícias relativas ao governo. Então, se você procurar por liderança da minoria na Câmara, é mais provável de você encontrar o podcast chamado Minoria Reporta, que é bem jornalístico, não tem toda essa enrolação e as piadas que a gente faz aqui. Então, uma coisa mais objetiva para. Que isso, cara? Que absurdo. Isso foi um elogio pra gente, porque aqui tem hashtag humor. Mas lá você vai encontrar informações mais diretas, mais organizadas sobre a atuação da minoria na Câmara, sobre os discursos proferidos semanalmente, sobre os tópicos levantados, sobre as votações e também alguns comentários sobre as notícias desagradáveis relativas à presidência. Maravilha. Mais alguém quer indicar alguma coisa? Eu quero indicar aqui o dossiê Fronteiras, Trabalho e Etnicidade, que foi publicado agora essa semana na revista do Programa de Pós-Graduação em História daqui da Universidade Federal do Amazonas, revista Canoa do Tempo, né? Essa coletânea traz esse dossiê traz uma coletânea de artigos sobre a exploração, ocupação e colonização externa e interna da Amazônia, né, sobre o olhar do trabalho, da etnicidade, da escravização na definição das fronteiras e territorialidades aqui da Amazônia, envolvendo o Brasil e os países vizinhos. Maravilha, cara. Recomendar pela segunda vez não só o episódio 27, mas o podcast do Rio que Toda Raça, que é maravilhoso, mas esse episódio ficou sensacional. Parabéns de novo, Sabrina, foi muito bom. Muito tapa na cara da gente aí de esquerda que está pensando e organizando a ação, muito necessário. Sabrina, você quer indicar alguma coisa aqui pra gente? Parece que tem um livro aí que é bacana, um tal de Sintomas Mórbidos, não sei se você conhece. Livro aí de uma capa mega confusa, né? Um monte de letra misturada na capa. O pessoal reclama por caramba das letras. Gente, é pra fazer isso mesmo. Porque a questão da capa dos Sintomas Mórbidos é porque quando o designer trouxe pra mim, eu falei, é isso, me deu gastura. Esse é o objetivo, é isso que eu quero que faça. Porque é o que a fragmentação da esquerda me dá gastura. Então, eu acho que funcionou bem. Então, tem Sintomas Mórbidos, que é o meu livro. Já chegou em boa parte das livrarias do Brasil. Em algumas está esgotado, porque esgotou na editora, mas já está saindo na próxima tiragem. Então, eu acho que estão repondo em breve. Mas, se você não quer ler um livro de 380 páginas falando sobre todos os problemas da esquerda e porque a gente não está atacando fogo nas coisas como está no Equador, eu vou recomendar novamente os stories. Está no destaque lá do Instagram do Thiago, porque ficou muito bom. Inclusive, depois eu reclamei pra ele que ele deveria ter feito um vídeo, porque um vídeo é algo que tem um pouco mais de legado que stories, mas ele fez os stories, tá bem organizadinho, @Thiago Ávila Brasil. E Sabrina, a gente aqui bota fogo no cabaré, e você bota fogo no quê? Gente, vai sair o segundo episódio. A gente gravou, vai sair. Então vai ter segundo episódio do nosso podcast, meu, da Gabi e da Débora, Fogo no Parquinho, em breve. É simplesmente só a gente mal-humorada, reclamando de absolutamente tudo que tá acontecendo. E esse segundo episódio ficou foda nesse sentido. Show de bola. Inclusive, recentemente eu escutei o primeiro episódio de vocês, realmente é muito legal. Inclusive, vocês falaram que um belo dia vocês querem falar só de cu, né? Já. Então eu fico no aguardo desse episódio. Eu não tenho um mínimo assunto pra falar disso, mas a Gabriele tem essa necessidade. Gabi precisa muito. Eu lembro assim, quando a gente ficou amiga e eu recomendei uma vez o Twitter dela, aí ela foi e tweetou assim: puta merda, aqui eu só falava de cu e agora tá chegando seguidores. Ela veio brigar comigo. Você não vai deixar eu ficar falando de cu? Eu assim, pelo amor de Deus. Aí sim, né? Uma obsessão meio Olavo de Carvalho, né? Meio estranho. Minha amiga, não vou julgar, mas... Olha só, comentamos sobre o Olavo de Carvalho novamente, maravilhoso. Alana, você quer comentar alguma coisa aí? Comentar não, indicar alguma coisa? Eu coloquei 2 indicações aqui agora, porque eu tava ouvindo o podcast, o Mashup, que é da Glennis Cardoso. Todo mundo comentou coisas sérias aqui agora, né? Vou dar dicas mais leves, descontraídas. A Glennis, ela conversou com a Vitória, Ana Vitória Rocha, sobre a série Fleabag, que é uma série muito boa, que tá agora na saiu a segunda temporada, tem na Amazon, eu acho, é só pela Amazon, acho, mas enfim, ganhou vários prêmios agora, é uma série muito boa, eu recomendo assistir a série e ouvir esse episódio 41 do Mashup.
A série é sobre essa protagonista que ela tá lidando com depressão, não é uma coisa muito alegre, mas é uma série divertida, assim, uma série de comédia, então trata de um tema sério, mas tenta trazer humor também e tal, então eu recomendo bastante. São essas as minhas recomendações. Maravilha, gente. Então vamos fechando por aqui. Sabrina, muito, muito obrigado por ter participado aqui com a gente hoje. Espero que você desculpe a gente por qualquer coisa, por ter feito você cantar na abertura aqui do nosso episódio, mas eu tenho certeza absoluta que os ouvintes estão muito felizes com a sua participação aqui e espero que você possa voltar aí quantas vezes você quiser. As portas aqui do Midcast estão sempre abertas. Gente, adorei, achei memorável e também sim, queria agradecer a paciência de vocês de ter que agendar comigo 300 anos-luz atrás pra gente conseguir uma data e eu ainda ter feito a proeza de marcar na data errada. Que vocês é terça-feira e eu ainda marquei numa quarta, mas muito obrigada pela paciência. Não foi esforço nenhum, não foi esforço nenhum, assim, imagina. Se tivesse qualquer dia que marcar, qualquer dia que você puder aqui também, a gente refaz a agenda porque é uma realização e um prazer. Mas fica aí avisado, toda terça-feira a gente grava, se um dia você estiver de bobeira. Então vamos fechar por aqui, gente, dar tchau para os 10 ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, obrigado.